A paz de Cristo, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos ter a nossa última aula do segundo módulo, onde a gente está falando sobre a geração que verá a vinda de Cristo. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma chave profética, onde nós vamos entender o porquê da crença de que a vinda de Cristo, ela se daria após 6 milênios, e o sétimo seria um milênio onde Cristo estará reinando sobre a terra. E para embasar tudo isso que a gente já vem estudando com base na palavra de Deus, hoje eu quero trazer para vocês o testemunho daqueles que vão ser chamados de pais da igreja, da patrística, que são aqueles que viveram mais próximos aos primeiros séculos e ouviram o testemunho dos apóstolos, né, que foram discípulos dos apóstolos ou discípulos dos seus discípulos. Estes primeiros cristãos dos primeiros séculos, eles vão ser chamados de pais da igreja, ou seu testemunho vai ser conhecido como a patrística, né? Então, hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho do testemunho da patrística. Lembrando que antes de eu ler para vocês algumas passagens, eu preciso destacar que o pensamento na patrística ele não é unânime. Havia uma grande divisão. Por quê? Quando surge os primeiros discípulos dos discípulos, eles têm uma interpretação mais literal. Então é muito comum que você vai encontrar nos primeiros séculos, no primeiro, no segundo século e até meados do início do terceiro, uma interpretação mais literal. Inclusive, a esperança deles também era uma esperança nas profecias de uma maneira mais literal. Eles acreditavam em uma vinda de Cristo sobre as nuvens de forma literal. E quando a gente vai chegar agora na virada do terceiro para o quarto século em diante, começa a surgir uma interpretação mais figurativa, mais alegórica. Então fica muito evidente quando você vai estudar os pais da igreja que você vai encontrar duas interpretações. Você vai ter, como as pessoas conhecem, a escola de Antioquia, que ela tem uma interpretação mais com a influência judaica, uma interpretação mais literal das profecias. E do outro lado, você vai ter uma escola mais alegórica, com uma interpretação, como a gente conhece, a escola de Alexandria, uma interpretação mais grega, né? Então você tem, se a gente fosse resumir em poucas palavras, para a gente já ler as passagens que eu quero compartilhar, as porções de hoje, é como se você tivesse a escola de Antioquia, que ela é mais literal, e você vai ter uma escola de Alexandria, que ela é mais alegórica. A escola de Antioquia, que é literal, ela tem uma ênfase mais judaica, uma influência mais judaica, enquanto a escola de Alexandria, ela é mais alegórica, mais figurativa, e ela tem uma influência mais grega, dos pensamentos gregos, os filosóficos, né? Então, quando você entende isso, você vai começar a compreender a forma como cada um desses leitores lia e interpretava o ensino dos apóstolos e o ensino do próprio Jesus. Então, eu quero começar a falar para vocês um pouquinho sobre a escola de Antioquia, que tinha uma interpretação mais literal. E lógico, eu não quero me deter aqui em escolas, eu quero citar alguns personagens, só para você entender. A escola, nesse momento, não é o que eu quero focar em alguns personagens e a crença que eles tinham sobre como seria o período da humanidade sobre a Terra, inclusive sobre o milênio. Então, eu separei aqui para vocês como sendo a nossa sétima chave de interpretação desse módulo sobre a geração que verá a vinda de Cristo, eu quero falar para vocês qual era o ensino dos primeiros cristãos, qual era a revelação que a gente vai encontrar na patrística, como eles interpretavam as Escrituras.
Então, eu separei aqui alguns livros para vocês, alguns autores, embora outros eu vá citar apenas de cabeça, mas eu quero trazer algumas informações para vocês que eu julgo relevante. O primeiro autor que eu quero citar para vocês da patrística é a Epístola de Barnabé. Na verdade, eu vou citar aqui, esse livro é Padres Apostólicos ou Pais Apostólicos da Patrística. Ele tem vários autores, como Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, que foi discípulo do apóstolo João, o pastor de Hermas, a Carta de Barnabé, Papias e a própria Didaquê. Então, nesse livro, eu vou ler para vocês pelo menos 2 autores. Agora, de cara, eu quero ler para vocês a Carta de Barnabé e depois eu comento sobre Papias também. Mas eu quero ler para vocês, primeiramente, a Carta de Barnabé. Inclusive, eu até deixei destacado aqui no PDF, que vocês devem estar vendo. Nesse PDF, você vai encontrar o texto que eu vou ler para vocês e que vocês podem baixar depois também. Então, olha só que interessante o que é dito na Carta de Barnabé. Ele vai falar sobre o sábado de Deus. E Barnabé, ele vai escrever exatamente o seguinte: ainda sobre o sábado, está escrito no Decálogo que Deus o entregou pessoalmente a Moisés sobre o Monte Sinai. Santificai o sábado do Senhor com mãos puras e coração puro. E em outro lugar, ele diz: se os meus filhos guardarem o sábado, então estenderei sobre eles a minha misericórdia. Ele menciona o sábado no princípio da criação. Em 6 dias Deus fez as obras das suas mãos e as terminou no 7º dia. E nele descansou e santificou. Prestai atenção, filhos, sobre o que significa terminou no 7º dia. Isso significa que o Senhor consumará o universo em 6.000 anos, pois um dia para ele significa 1.000 anos. Ele próprio o atesta, dizendo: eis que um dia para o Senhor será como 1.000 anos. Portanto, filhos, em 6 dias, que são 6.000 anos, o universo será consumado. Prestou atenção? Eu até vou mostrar para vocês porque eu gosto de destacar aqui, ó. Eu gosto de fazer destaques. Se a gente continuar lendo, ainda é dito exatamente o seguinte: ele descansou no 7º dia. Isso quer dizer que seu filho, quando vier para pôr fim no tempo do iníquo, para julgar os ímpios e mudar o sol e a lua e as estrelas, então ele de fato repousará no 7º dia. Olha que revelador isso. Então, só para você entender, o que Barnabé estava escrevendo na sua carta? Ele estava citando algumas passagens das Escrituras. Eu até separei aqui para vocês. Ele vai citar Êxodo, capítulo 20, que faz menção a Gênesis, capítulo 1 e 2, sobre os 7 dias da criação, quando lá em Gênesis é dito: lembra-te do dia do sábado, lembra dos 10 mandamentos, o decálogo? Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque 6 dias trabalharás, mas o 7º é um sábado de descanso. Porque Deus trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou, abençoou e santificou. Então, Barnabé está citando Gênesis capítulo 1 e 2 e ele está citando também Êxodo capítulo 20. Por fim, Barnabé vai dizer que os 6 dias da criação, ou 7, eles apontam para 1.000 anos, porque para Deus um dia significa 1.000 anos. O que Barnabé está citando? O apóstolo Pedro, na primeira epístola, capítulo 3, verso 8, quando ele diz... Desculpa, eu anotei a primeira epístola, é a segunda epístola de Pedro, né? A segunda carta de Pedro, quando ele diz que um dia para o Senhor é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Você percebe o que está sendo revelado? Barnabé, ele está dizendo para nós que os 7 dias da criação representavam 7 milênios, nos quais os primeiros 6 o homem está debaixo da escravidão, mas quando Cristo vier, ele vai estabelecer o reino milenar, que
é o início do reino eterno. Então você começa a perceber a revelação que os pais da igreja primitiva tinham. E quando a gente olha para a carta de Barnabé, você vai ver que Barnabé ele viveu, se não me engano, por volta do ano 135, muito próximo ao apóstolo João que escreveu o livro do Apocalipse. Então você tem aqui o primeiro testemunho. Detalhe, para quem espiritualiza o assunto do milênio, Barnabé ele está falando de maneira literal, que 6 dias representam 6.000 anos e o 7º dia que Deus descansou é um período de 1.000 anos literais. Detalhe é que ele ainda vai dizer quando haverá essa transição do 6º para o 7º milênio, e é isso que eu tenho procurado ensinar para vocês. Ele está dizendo que isso vai se dar, essa transição, o final do 6º e início do 7º, quando se manifestar o iníquo. Se vocês perceberam, ele está dizendo exatamente aqui, ó. E ele descansou no 7º dia. Ele está citando Gênesis e Êxodo. Ele diz, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que seu filho, a vinda de Jesus, né, quando ele vier para pôr fim ao tempo do iníquo e para julgar os ímpios e mudar o sol e a lua e as estrelas, então ele de fato repousará no 7º dia. Ele está dizendo que o final do 6º milênio será marcado por alguns eventos, que é o surgimento do homem do pecado, o filho da perdição, ou o iníquo, a quem o Senhor vai dar fim com o sopro da sua boca, e os sinais no sol, na lua e nas estrelas. Quando chegar ao final do 6º milênio e for se dar o início do 7º, nessa transição acontecerá o surgimento de todas essas coisas, inclusive a manifestação da vinda do Senhor sobre as nuvens. E isso vai ficar claro porque Barnabé estava citando 2 Tessalonicenses 2:8, que fala do iníquo sendo revelado, e ele estava citando várias passagens como Mateus 24, Apocalipse 6, Joel, Isaías, que falam sobre o sol escurecer, a lua não dar a claridade, os poderes do céu sendo abalados, os céus sendo trocados como vestes velhas e sendo refeito. A promessa citada lá em Pedro e em Apocalipse sobre nós que aguardamos novos céus e nova terra, isso tudo está reservado para o milênio. Então, você percebe que o testemunho dos pais da igreja, aqui eu estou citando o primeiro deles, que é a carta, a epístola de Barnabé, eles criam em 6 milênios literais em que o homem estaria sujeito às coisas desse mundo, mas ao 7º seria o ano em que Cristo estabelecerá o reino milenar por ocasião da sua vinda literal sobre as nuvens. E o milênio também era um milênio literal. E isso vai ser chamado, daqui a pouco a gente vai ver, de milenarismo. Isso foi tratado como seita no princípio. Mas prestem atenção no que a gente vai ver, tá? Primeiro testemunho que eu citei, então, é de Barnabé. Só para você entender, se a gente fosse criar um mapa mental, como eu tenho feito nas aulas anteriores, basicamente o mapa mental ele ficaria dessa forma. Barnabé, que viveu por volta do ano 135, quando ele escreve a sua carta, ele escreve dizendo que os 6 dias eles representam 6.000 anos, em que o universo será consumado. E ele ainda vai escrever que quando ele vier, está falando o quê? Da vinda do Filho do Homem sobre as nuvens. Quando ele vier para pôr fim ao tempo do iníquo, quando o iníquo vai se manifestar? No final do 6º milênio. Lembra a marca da besta, número de homem, 666? Está apontando tudo para o número 6. Quando Jesus se manifestar para dar fim ao tempo do iníquo, para julgar os ímpios, e para mudar o sol, a lua e as estrelas, lembra que na vinda do Senhor, Mateus 24, Apocalipse 6, Joel, Isaías e outros profetas, eles estão dizendo que o sol está escurecendo, a lua não está dando a claridade, as estrelas estão caindo como figos verdes de uma figueira sacudida.
Você vê que os poderes dos céus estão sendo abalados, o céu está se recolhendo como pergaminho, está sendo trocado como vestes velhas. É isso que está sendo dito. Essa era a crença da igreja primitiva, que Jesus ia voltar sobre as nuvens de maneira literal para estabelecer um reino de 1000 anos literais. Veja que essa crença ela desbanca pelo menos 2 ensinamentos. O ensinamento amilenista e o ensinamento preterista, né, que são 2 escolas de pensamento totalmente diferentes, mas são 2 ensinos. Né? O preterismo, que diz que Jesus ele, vem de forma espiritual, e o próprio amilenismo, que também interpreta muitas coisas de maneira figurada e espiritual, espiritualizando as coisas. Né? Então, primeiro ensino. O segundo autor que eu quero citar para vocês é Irineu de Leão, que vai escrever o livro Contra Heresias. E Irineu de Leão, ele vai escrever o seguinte, vocês vão ver aqui as minhas anotações, né? Eu sempre gosto de grifar, tá? Não sei se você vai conseguir enxergar, mas Irineu de Leão vai escrever exatamente o seguinte, ele fala sobre a marca da besta, ele fala sobre vários assuntos escatológicos, mas, por fim, ele escreve as seguintes palavras. Quantos foram os dias empregados a criar este mundo? Veja que ele está falando dos 7 dias da criação. Ele diz, tantos serão os milênios da sua duração total. Ou seja, quantos dias foram para criar? 7. Ele está dizendo, quantos dias foram para a criação serão os milênios? 7 milênios. Eis porque o livro de Gênesis diz, assim foram concluídos céus e terra e toda a sua ornamentação. Deus concluiu no 6º dia toda a obra que fizera, e no 7º dia descansou de todas as obras que fizera. Esta é a descrição do passado, tal como aconteceu ao mesmo tempo uma profecia para o futuro. Com efeito, se um dia para o Senhor é como 1000 anos, se a criação foi acabada em 6 dias, está claro que a consumação das coisas acontecerá em 6 milênios. Olha que interessante. Compreendeu? Basicamente, Irineu de Leão também está se baseando para trazer essa interpretação em textos bíblicos. Ele está usando Gênesis, ele mesmo diz, né, como está escrito em Gênesis, que os céus e a terra foram acabados em 6 dias, na verdade no início do 7º dia. Então, Irineu de Leão está citando Gênesis capítulo 1 e 2, e ele está citando também Pedro, quando ele diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então, perceberam que ele está dizendo que, assim como os 7 dias da criação, eles são uma descrição do passado, eles servem também como uma profecia para o futuro, onde cada dia da criação representa um milênio. Então, se foram empregados 7 dias, representam 7 milênios da humanidade, até que todas as coisas sejam consumadas. Então, mais uma vez, a gente tem agora Irineu de Leão, com as suas palavras, ensinando a mesma coisa que a epístola de Barnabé, que os 7 dias da criação representam 7 milênios, aonde em 6 dias Deus criou, o 7º descansou. Eles fazem uma separação entre os primeiros 6 e o último, o 7º, mostrando que durante 6 dias o homem está trabalhando, está sujeito à escravidão, mas o 7º é descanso, é o sabático, é aquele que Deus abençoou, santificou e descansou, aonde ele terminou a obra da sua criação. Então, basicamente, se a gente fosse colocar em uma linha do tempo, em um mapa, como a gente já vem vendo nas aulas anteriores, o ensino de Irineu de Leão ficaria basicamente dessa forma. Ele diz que a consumação das coisas acontecerá em 6 milênios, porque assim como os dias empregados para a criação no passado, eles são uma profecia para o futuro. Cada dia representa 1000 anos. Quantos dias forem empregados para a criação, assim serão os milênios da humanidade. É isso que Irineu de Leão ensinava.
Mais uma vez, fica claro, né, a carta de Barnabé foi escrita por volta do ano 135, Irineu de Lyon já é um pouco mais tardio, é por volta do ano 180. Então você tem aqui os primeiros 2 séculos da igreja. Você vê que a crença da igreja, ou dos primeiros cristãos, era uma interpretação mais literal. Porém, nós vamos perceber que, passando os primeiros 2 séculos até o início do terceiro, a igreja ela tinha uma interpretação mais literal das profecias. Mas isso foi mudando, porque a partir do terceiro para o quarto século vão surgir agora intérpretes das escrituras, historiadores, que também vão fazer parte da patrística, porque, se eu não me engano, a patrística vai até o quarto século, meados do quinto século, embora alguns já descartem. Mas você vai perceber que a crença da igreja ela foi se perdendo, ela foi mudando. E muitas profecias que antes eram interpretadas de forma literal, elas vão começar a ser espiritualizada. E aqui sim entra aquilo que a gente chama de hiperespiritualismo, né? A coisa da qual muitas vezes eu sou acusado, mas eu quero dar o meu testemunho. Eu interpreto as profecias sempre de maneira literal, a menos que o próprio texto me mostre uma interpretação espiritual. Então, lembre, o foco aqui do canal ele é uma interpretação mais literal das profecias, a menos que o texto te conduza para uma interpretação alegórica. Então, quando a gente olha para a patrística, os primeiros 2 séculos eles têm uma ênfase mais literal, mais judaica, né? Mas quando começa agora a virada para o terceiro e quarto século, nós vamos ver que começa o surgimento de personagens que vão ter uma interpretação mais alegórica, mais espiritual das profecias. Dentre eles, nós temos Agostinho, né, o conhecido ou citado como Santo Agostinho, que é um dos ícones que influenciou a teologia da Igreja Católica. Nós temos também Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia também tem esse livro verde, mas eu tenho um aqui que eu comprei há muito tempo. Eusébio de Cesareia, assim como Flávio Joséfo, ele é um historiador, porém Eusébio de Cesareia, o foco dele é na história eclesiástica, ou seja, a história da igreja. E Eusébio de Cesareia, ele vem por volta do ano 263 até 340. E Eusébio de Cesareia, ele vai ter uma visão já mais espiritual das profecias. Então, preste atenção. Por que eu estou citando isso? Porque Eusébio de Cesareia, por ser historiador, ele está trazendo a história da igreja eclesiástica, ele vai citar vários pais da igreja que vieram antes dele. Inclusive, Eusébio de Cesareia faz menção a Papias, tá? Eu acho que você não vai enxergar aqui, mas nesse livro nós temos a carta de Barnabé e nós temos Papias. Tem a de Daquê aqui também, né? Mas tu tem Papias. Papias, assim como a carta de Barnabé, assim como Irineu de Lyon, Papias, ele também tinha uma visão milenarista, ou uma visão pré-milenista, como a gente chama hoje, mas antigamente ela foi chamada de milenarismo. Então, olha só o que Eusébio de Cesareia vai escrever acerca de Papias, tá? Particularmente, Eusébio de Cesareia, ele vai ter uma visão negativa e ele vai chamar a atenção de Papias, tá? Lembre que aqui a gente está falando de Eusébio de Cesareia, um historiador que viveu por volta do ano 260 a 340. Papias já havia morrido há muito tempo, até porque Papias é do ano 100 e... ele viveu até o ano 140. Alguns vão dizer que Papias ele foi contemporâneo de Inácio e foi contemporâneo de Policarpo, discípulo de João, né? Então, muitos vão dizer que Papias foi discípulo de João, que escreveu o livro do Apocalipse, e outros, como Eusébio, ele vai dizer que ele não foi discípulo de João, não do João que escreveu o livro do Apocalipse, né? Então, Eusébio de Cesareia ele vai negar que
Papias tenha sido discípulo do apóstolo João, mas ele foi contemporâneo de Policarpo, tá? E, inclusive, se eu não me engano, qual é o pai da igreja? Se eu não me engano, acho que é Inácio de Antioquia. Ele vai dizer que Papias foi discípulo de João, embora o próprio Papias nunca falou sobre isso de forma direta, tá? Porém, o que eu quero falar para vocês? O que Papias cria, tá? Papias, ele ensinava, como está escrito aqui, sobre um milênio aonde haveria o reino de Jesus. Eu vou só citar algumas porções. Papias, ele foi influenciado pelos escritos apocalípticos judaicos, tá? E ele defendia o milenarismo. O que é o milenarismo? É como a gente chama hoje a doutrina pré-milenista, que crê em um milênio literal que será estabelecido na segunda vinda de Cristo. Papias foi o primeiro personagem a usar a palavra exegese. Sabe que hoje a gente fala, né? Você tem que fazer uma exegese do texto. Papias foi o primeiro personagem a usar essa palavra, exegese. Embora Eusébio de Cesareia vai usar várias palavras para dizer que ele era um homem de intelecto limitado, como, por exemplo, deixa eu ler aqui, ó, ele era um pensador medíocre. Eusébio de Cesareia, ele vai atacar muito a intelectualidade de Papias. Mas Papias, ele cria, deixa eu ver aqui, eu estou separando porque eu tenho várias anotações aqui grifadas, né? Então eu vou ler só algumas para vocês. É dito assim, ó, que uma das críticas de Eusébio a Papias é o fato de ele ter inclinado com muita fé para o milenarismo. Esta fé teria nascido de uma interpretação muito literal de Apocalipse 20. Tá? Então você vê que, basicamente, está sendo dito aqui que Eusébio de Cesareia está criticando Papias por ter uma interpretação literal do milênio. Tá? Por quê? Porque Eusébio ele vai ter uma interpretação mais espiritualizada. Inclusive, o próprio Eusébio vai escrever sobre isso, falando sobre a interpretação de Agostinho e tudo mais, né? Por exemplo, é dito aqui, ó, para Santo Agostinho e muitos outros, os 1000 anos se iniciam na ressurreição de Cristo, que é a primeira ressurreição, que seria o batismo. Desde a Igreja Antiga, uma corrente tradição, presta atenção, uma corrente tradição interpretou literalmente este versículo. Após uma primeira ressurreição real e dos mártires, Cristo voltaria sobre a terra para um reino feliz de 1000 anos em companhia dos seus fiéis. Então, basicamente, o que está sendo dito aqui? Que Santo Agostinho, que vem muito depois, ele vem ali por volta do 3º, 4º século, Santo Agostinho interpretava de maneira simbólica aquilo que os primeiros pais da igreja literalizavam. Porém, eles estão criticando, tanto Santo Agostinho como Eusébio de Cesareia, eles estão criticando, falando que no passado, uma corrente de tradição interpretou literalmente este versículo. Após uma primeira ressurreição real dos mártires, Cristo voltaria sobre a terra para um reino feliz de 1000 anos em companhia dos seus fiéis. Ou seja, mais uma vez a gente percebe, tanto pelos escritos da Carta de Barnabé, Irineu de Lyon, Papias e tantos outros, que havia uma crença de um milênio literal, que vai ser chamado de milenarismo e que, posteriormente, quando começam a surgir pais da igreja que vão interpretar de maneira mais alegórica, eles vão chamar esse milenarismo de seita e eles vão começar a espiritualizar. Então, os próprios pais da igreja, e eu não tenho tempo aqui para ler tudo isso para vocês, os próprios pais da igreja e os historiadores, eles vão começar a dizer que nos primeiros 3 séculos havia uma interpretação mais literal, principalmente por aqueles discípulos que andaram mais próximo dos apóstolos. Policarpo, Papias, você tem aqui a própria carta de Barnabé, que foi ali muito próximo ao apóstolo João, que escreveu o Apocalipse.
Esses primeiros discípulos dos discípulos interpretavam as profecias de uma forma mais literal. Inclusive, o milênio era interpretado de forma literal. Porém, passados os primeiros séculos, a igreja começou a mudar de ideia e começaram a surgir outras interpretações, interpretações com uma ênfase mais filosófica, mais idealista, mais alegóricas, que espiritualizaram muitas profecias, inclusive sobre o milênio. Então, você vai ver que isso são os historiadores, inclusive o próprio Eusébio de Cesareia vai falar sobre isso e outros mais. Eles vão começar a dizer que nos dias de Constantino começou-se a perder a fé de uma interpretação literal das profecias e começou-se a deixar de crer em uma vinda literal de Jesus sobre as nuvens. Essa esperança foi perdendo forças nos dias de Constantino. E nos dias de Constantino, aqui eu não estou falando de conspiração contra a Igreja Católica, contra Constantino, sobre Bíblia sendo alterada. Não, nada disso. Eu estou citando argumentos e fontes históricas onde os próprios historiadores, isso está na patrística, nos pais da igreja, eles falam sobre isso, que nos dias de Constantino começou-se a diminuir a esperança de uma vinda literal de Jesus sobre as nuvens. E a gente sabe que logo depois disso começa o surgimento da Igreja Católica, e a gente sabe o desenrolar da Igreja Católica. E se a gente fosse estudar tudo, eu poderia dizer para vocês que a própria Reforma Protestante, quando a gente vê ali um dos grandes ícones, que é Martinho Lutero, quando ele sai da Igreja Católica, ele traz consigo muitas crenças da própria Igreja Católica. Lembrando que a Igreja Católica ela era muito influenciada por Santo Agostinho, que cria no milênio de forma espiritual. Ele alegorizava o milênio. Tanto que Santo Agostinho ele vai citar em vários dos seus livros que os 7 dias da criação representavam 7 períodos. Lembra, não são 7 milênios. Ele fala de 7 períodos da humanidade. Veja como a crença parece igual, mas ela foi alterada. Santo Agostinho, ele vai falar de 7 idades da Terra, os 7 períodos da Terra, e não 7.000 anos, não 7 milênios. Então, Santo Agostinho, ele vai pegar as profecias e a crença da igreja primitiva e ele vai alegorizar, vai espiritualizar. E a própria Igreja Católica, que ela tem essa grande influência em Santo Agostinho, ela tem essa interpretação mais espiritual de muitas profecias, inclusive do milênio, né? E não para menos, quando Martinho Lutero ele vai protestar contra a Igreja Católica e ele vai sair, você vai perceber que ele vai manter muitas interpretações, porque ele também tinha essa influência agostiniana. Então, não é por nada que hoje a gente tem muitas igrejas reformadas com uma influência amilenista, com uma influência que ela vem ali do 3º para o 4º século, onde começam a surgir alguns pais da igreja com uma interpretação mais espiritual, que foi adotada pela Igreja Católica, que foi adotada por muitos reformadores e que não era a interpretação dos primeiros 2 séculos adotadas pelos primeiros discípulos dos discípulos. Então, basicamente, a gente tem uma linha do tempo. Mas hoje, o que eu queria mostrar para vocês, a gente poderia entrar aqui em muitos debates, muita divagação, porque esse assunto ele engloba 2.000 anos de história da igreja eclesiástica. Então, a gente vai ver que agora, pós-reforma, por volta do século XVI e XVII, agora volta a surgir uma influência futurista que vai resgatar essa interpretação literal e que vai começar a ser chamada de pré-milenismo. Lembra, lá os primeiros pais da igreja eles foram chamados de milenaristas e foram taxados por aqueles que vieram depois de seita. Porém, essa interpretação ela foi se perdendo
lá depois do terceiro e quarto século, e isso passou por toda a Idade Média de forma meio que esquecida. Mas depois do século XVI, o século XVII, principalmente agora nos últimos séculos, nós vamos perceber que começou a ser resgatado a interpretação da igreja primitiva, que trazia uma ênfase mais literal das profecias e que acreditava que os 7 dias da criação, eles tinham, sim, uma interpretação para o futuro de forma profética, assim como os próprios judeus criam que os 7 dias da criação apontavam para 7 milênios da humanidade. A igreja primitiva cria dessa forma, e você vai ver que isso foi se perdendo, mas que nos últimos dias voltou a ser restaurado. Então, particularmente, eu quis compartilhar com vocês hoje para que vocês tenham não apenas aquilo que eu creio, aquilo que eu ensino, ou aquilo que muitos creem hoje e ensinam, mas para que vocês tenham também um embasamento lá nos primeiros pais da igreja, o que os primeiros cristãos pensavam. E você vai perceber que eles falavam que os 7 dias da criação apontavam para 7 milênios, assim como Deus consumou a sua obra em 6 dias e no 7º descansou. Todas as coisas desse universo serão consumadas em 6 dias e no 7º será estabelecido um reino milenar. Você vai ver que esse era o testemunho dos pais da igreja. E quando muitos vieram surgindo depois, eles começaram a atacar a integridade até dos pais da igreja que criam de forma mais literal, o que eu vejo que muitas vezes é característica que acontece hoje, né? Muitas pessoas hoje também, quando não conseguem atacar a argumentação, atacam a integridade da pessoa. Mas lembrem, irmãos, você vai ver que o testemunho dos primeiros 2 séculos, eles tinham uma interpretação literal. E eles viam os 7 dias da criação como os 7 milênios, aonde o 7º seria o reino milenar descrito em Apocalipse 20, mas visto também em outras passagens das Escrituras. Lembrando, irmãos, que aqui eu não estou falando mal de Eusébio de Cesareia por ele pensar diferente, porque ele foi um historiador da igreja que vai nos contar até meados do 4º século a história da igreja primitiva. Eu não estou falando mal dele por ele interpretar de maneira simbólica o milênio, né? Por ele alegorizar. Não, o que eu estou mostrando para vocês é que nos primeiros séculos da igreja, principalmente os primeiros 2 séculos, surgiram vários personagens. Eu citei aqui, se eu não me engano, a carta de Barnabé, Irineu de Lyon, Papias, mas você vai ver que houve outros personagens da igreja primitiva que também trouxeram no seu ensino um ensinamento literal do milênio. Tá? Mas eu resolvi trazer esses 3 para compartilhar com vocês um pouquinho de como era a igreja primitiva e de onde nós embasamos, para você entender que tudo isso que a gente está compartilhando com vocês não é novidade. A igreja primitiva já interpretava dessa forma, inclusive aqueles que andaram com João, né, que escreveu o livro do Apocalipse. Então, você vê como era a interpretação da igreja primitiva, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo. Meu conselho para vocês é, vá estudar as escrituras, vá ler os pais da igreja, vá conhecer um pouquinho mais sobre a história, isso é muito interessante, mas lembrando, nada substitui a Bíblia. Por quê? Porque até mesmo entre os pais da igreja a gente vê que havia muita divisão, né? Existiam aqui os primeiros que eram mais literais, depois foi surgindo aqueles que começaram a alegorizar as profecias, mas lembrem, todos eles eram homens, e como homens, eles correm o risco de cometer erros, tá? Inerente, para mim, é só a Bíblia, tá? Os pais da igreja, a gente tem o testemunho deles, serve como uma base histórica para saber como os primeiros cristãos pensavam, mas a gente sabe que até entre eles havia muita divisão, e mesmo as coisas que a gente hoje crê, até mesmo em alguns posicionamentos a gente vai perceber que eles tinham alguns erros também, tá?
Porém, irmãos, vale muito como uma informação histórica para você saber como muitos cristãos pensavam na igreja primitiva, tá? Para você ver que tudo isso que a gente está ensinando não é nenhuma heresia, pelo contrário, desde o princípio da igreja já havia essa interpretação de pessoas que andaram com o apóstolo João e que ouviram de primeira mão o seu ensino, tá bom? Então, espero que eu tenha contribuído com o entendimento que você já tem das profecias. Com essa aula, nós estamos encerrando o módulo 2 sobre a geração que verá a vinda de Cristo. A nossa crença é que a história da humanidade está dividida em 7 dias, ou 7 milênios. Assim como de Adão até Abraão se passaram 2000 anos, de Abraão até Cristo se passaram mais 2 milênios, de Cristo da primeira vinda até a sua segunda vinda em glória, nós cremos que haverá um período de 2000 anos também. Não a contar de quando Adão foi criado, mas da queda de Adão até a primeira vinda de Cristo. E da primeira vinda de Cristo, não de quando ele nasceu, mas de quando ele ressuscitou. Até a sua segunda vinda, haverá um período de 2000 anos. Lembrando que a gente não está aqui para marcar data, até porque muitas dessas datas, elas são incertas, a gente consegue medir o tempo, mas a gente não consegue marcar datas, como por exemplo, quando foi o ano que Adão morreu? Qual foi o ano da morte e ressurreição de Jesus? A gente tem uma aproximação, mas não uma exatidão, né? A gente tem uma data aproximada, mas a gente sabe que existem várias coisas aqui para serem analisadas que a gente vai ver daqui uns dias. E por fim, nós temos a segunda vinda de Cristo, que ela não é calculada a partir do dia que Adão foi criado, mas a partir do dia da queda. Não é calculado com base no nascimento de Jesus, mas na sua morte e ressurreição. Por fim, a gente tem a segunda vinda de Cristo. A gente não pode marcar dia e hora, mas a gente vai ver que existe uma proximidade sendo anunciada nas Escrituras. E é justamente sobre esses 2000 anos que vai entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo que nós vamos começar a tratar agora no terceiro módulo. E eu quero te convidar para você analisar, tá? Seja como um bereano, receba a palavra com avidez, mas vá conferir nas Escrituras para ver se isso faz sentido. Tá bom? Um abração e até a próxima aula.